Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafios está começando e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, Sebastião Marcos. Ele é assessor de expansão da Adonep. Nasceu em São Paulo, foi para o Maranhão e agora está aqui no estado do Espírito Santo. Sebastião, que alegria receber o programa Desafios. O prazer é meu, é uma honra estar aqui e um prazer enorme. Muito obrigado. E você faz parte de uma associação que eu aprecio muito, que é a Adonep. Sim. Mas me conta aí, como é essa história do Sebastião, que nasceu em São Paulo, e eu sei que é um lugar de gente famosa, não é isso? Eu nasci em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, terra da Ana Maria Braga, do Rolando Boldrin e do Sebastião. E que história é essa, de São Paulo para o Maranhão? Já andei nesse mundão todo. Eu estava no interior de São Paulo, né? E quando eu recebi um convite, na verdade não foi um convite, né? Uma postagem no Facebook, né? De um amigo. E nessa época eu estava numa grande rede do varejo como funcionário. E o título era assim: mais um jantar abençoado da Adonep. E eu já tinha conhecido a Adonep, já tinha uns 2 anos que eu já tinha conhecido a Adonep, mas eu ainda não sabia desse lado de expansão da Adonep. E né? O jantar, inclusive, que é bem diferente, isso, né? E um jantar. O jantar eu já conhecia, eu sabia que a Adonep realizava porque eu participava em Araras, né, no interior de São Paulo, desses jantares. Já tinha participado de 2 ou 3, se eu não me engano. E quando eu ouvi, chamou o detalhe esse amigo meu, que ele era o improvável de estar na Adonep. O que te chamou a atenção era que um amigo estava envolvido na associação. Justamente. E eu entrei em contato com ele pelo Facebook e ele, né, disse que eu estou aqui e me perguntou, e eu disse que eu já tinha me desligado, né, da empresa, e ele me chamou para ir trabalhar lá. E ele era do Maranhão? Ele era de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Em Minas Gerais. Então quer dizer que antes do Maranhão tem Minas também. Tem Minas. Eu morei 6 anos em Minas Gerais. Rapaz. 6 anos. Você está dentro da visão da Adonep, porque a Adonep nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil e hoje está espalhada aí por várias nações. Com certeza. Uhum. O que é, em primeiro lugar, a Adonep para o nosso telespectador? A Adonep, ela é uma associação que reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, pessoas influentes da cidade que compartilham suas experiências de vida. Pessoas que aprenderam que mesmo sendo grandes empresários, sendo lideranças de grandes equipes, pessoas, eles podem e falam de Jesus para essas pessoas. Inclusive nos encontros de amigos, que é onde nós realizamos os jantares. Nos jantares, o empresário vem e conta a sua história de vida, como que ele era, como ele conheceu a Jesus e como que está a vida dele hoje. Ô Sebastião, isso que você está falando, porque eu venho de família assim, muito pobre, venho do interior do estado e morava em barraco de tábua, então a gente achava que Deus era somente para pobre. E aí, de repente, com os meus 22 anos, eu me converti e também me apresentaram a Adonep. Eu falei assim, eu fui incrédulo para um jantar, porque eu não acreditava que existia empresários, autoridades que falavam de Jesus. Olha que coisa. A minha surpresa tão grande foi quanto a sua. Foi o jantar, foi que isso? Porque assim, e é algo extraordinário, eu me emociono até hoje, quando eu vejo um empresário que ele vai no jantar e ele entende qual é a mensagem que nós passamos no jantar. Porque é isso que a Adonep faz. Ela passa essa mensagem que Jesus está disponível tanto para rico, pobre, para
todos aqueles que querem recebê-lo. Na verdade, a gente percebe, eu estive agora, né? Você também estava lá na Convenção Internacional no Rio sim. de Janeiro, que assim como o pobre, o empresário também precisa de Jesus. Eu brinco que às vezes, né, e é tão forte, porque às vezes a pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem, ela é tão pobre, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. É verdade. E sendo que, quando ele aprende, quando ele vê os exemplos, porque a Donep é isso. Em alguns casos, alguns pontos, a gente até brinca, né? A gente tem autoridades na Donep, né? Tem grandes empresários que eles falam, gente, a Donep, nós somos contador de histórias de vida, histórias que transformam. E isso nos faz a olhar não mais de cima para baixo. O empresário ele começa a olhar de igual para igual. E ele começa a contar a sua história. E quando ele conta a história, todos têm as histórias no decorrer da vida, né? Os altos e baixos, né? E o homem, ele por si só, né? E isso eu falo de experiência própria, ele por si só, ele pode ser forte, ele pode ser obstinado, né? Ele pode ser uma pessoa, assim, mais motivada do mundo. Se ele não tiver Jesus, as forças um dia acabam. Nós, né, brasileiros, nós nunca tivemos tantos exemplos como a gente tem visto hoje, inclusive na televisão, de pessoas com muito dinheiro, mas que perderam a liberdade. O dinheiro não conseguiu, dessa vez, comprar a liberdade dele. Sim. Ou seja, não é o dinheiro que está no dinheiro que está a felicidade do homem. O dinheiro é uma ótima ferramenta. Sim, com certeza. É um ótimo servo, mas um péssimo patrão. É verdade. Mas, se você trouxe a literatura aqui, eu estou curioso, porque eu preciso mostrar, né? Esse é um presente que eu queria entregar para você. Esse é o livro. Que bacana, obrigado. É o povo mais feliz da Terra. O mais feliz da Terra. Esse livro conta a história de Demos Shakarian, um empresário norte-americano que foi o fundador da associação lá nos Estados Unidos, chamada Full Gospel. Quando veio para o Brasil, ela assumiu o nome de Adonep. Você sabe, eu vou te contar aqui, eu não sei se você sabe, eu já li esse livro. Eu tenho certeza. E é fantástico, é o povo mais feliz da Terra. E se você não faz parte do povo mais feliz da Terra, você precisa ler esse livro. E a felicidade, ela está exatamente centrada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso. Então vamos lá, por falar de Jesus, ô Sebastião, como era a sua vida então antes de Cristo? Eu era uma pessoa extremamente... Eu não era uma pessoa incrédula, mas eu tinha dificuldade com a igreja, né? Só para você ter uma noção, e assim, eu peço que não se choquem com o que eu vou dizer aqui, mas eu era uma pessoa que, se eu estivesse conversando com alguém e eu descobria que essa pessoa era evangélica, eu virava as costas e saía. Você era preconceituoso? Eu não gostava de jeito nenhum. Não gostava de crente? A palavra de preconceito ficou até mais suave, entendeu? Mas realmente eu tinha uma aversão muito grande, né? Então, assim, são algumas experiências, algumas vivências, né, que eu tive. Mas como mudou esse pensamento? Esse pensamento de mudou. aversão para um propagador do mesmo evangelho. Foi quando eu fui convidado para conhecer, para participar de uma reunião de homens de negócio, de empresários. O título foi esse, o convite foi esse. Vamos participar de uma reunião, segunda-feira, lá na Associação Comercial, de uma reunião de empresários. Então, aí você uma imagina. Reunião da Donep, então. Da Donep. A primeira pergunta que eu me fiz foi o quê? Mas eu não sou empresário. Não sou empresário, mas eu administro. Naquela época eu era gerente de loja, uma das maiores redes do varejo na época. Então, com isso, eu me senti gabaritado para estar lá, certo? Fui com um monte de dúvida, porque ele me fez o convite numa segunda-feira para participar na reunião da outra segunda.
E todos os dias ele me ligava. Apesar da gente, esse meu amigo, gostaria de citar o nome dele, para honrar o nome dele. Pode O citar. Luiz, né? Hoje ele mora no Tocantins, é produtor de soja. Então, um amigo querido, de dentro da minha casa. E o Luiz, ele me fez esse convite e todo dia, durante 7 dias, ele foi reforçando para mim estar na reunião. Chegou no dia, eu praticamente estava esgotado ao final do dia, né? É como se a loja tivesse sido virada de ponta cabeça em cima de mim. Muitos problemas com funcionário, com cliente, com produto, enfim. O dia a dia, né, de um gerente, né, com uma loja que era uma das maiores lojas, né, uma loja antiga, mais antiga da empresa. E com isso, eu não ia nessa reunião. E eu disse para ele, né, que eu iria, confirmei, mas eu estava cansado. E aí o telefone toca 6 horas da tarde, é o Luiz. E ele fala, você vai na reunião? E quando eu digo vou, ele fala, eu estou aqui na porta da sua casa, vamos comigo. Olha só. Aí não teve como não ir. Eu vesti a minha camisa rápido e saí e fomos para lá na reunião. Chegando na reunião, eu vi aquele povo todo bem vestido, né? O então presidente me chamou, era um empresário de Limeira, me chamou, me deu um abraço, achei estranho, porque a gente no comércio não tinha essas formalidades, né? Sei. E eu falei, estranho. E eu fiquei tentando saber o que era esse negócio e começamos a reunião. Ele abriu a reunião, pediu licença para fazer uma leitura numa passagem que estava no manual do fabricante. E detalhe, a maior dificuldade que nós tínhamos na época era vender um produto e o cliente voltar por não saber usar. Ele não lia o manual. Quando eu ouvi manual, eu falei, esse povo vai ensinar como é que lê manual, então vai ser legal. E me interessei. Só que ele acabou de ler, ele citou onde estava a referência. Aí eu falei, esse negócio é Bíblia. Quando ele falou Bíblia, eu já ameacei levantar. Sair da reunião. Na hora. Eu não ficaria, não. Só que ele começou a falar de uma forma, sabe, que foi ficando gostoso, foi ficando bom, eu fui gostando. Metade da reunião para frente, eu não queria mais sair. Não, e você não somente gostou, como se tornou um assessor de expansão dessa associação. Justamente. Aí vem a parte do Maranhão. Porque aí eu ouvi uma postagem de um amigo, né, no Facebook, na época, mais um jantar abençoado da Adonep. Eu falei, como que esse rapaz, o Marcos, ele é de Belo Horizonte, e um publicitário, estava trabalhando em São Luís do Maranhão. Aí eu entrei em contato com ele, e eu já tinha me desligado da empresa a essa altura, e ele me convidou para ir trabalhar para lá. Então eu não fui para a Adonep, no Maranhão. Eu fui para fazer outro trabalho. Chegando lá, aí o Senhor, né, tem os seus... o Senhor tem os seus caminhos e os seus modos. E eu precisava de ser tratado, ele. E lá no Maranhão eu fui tratado. Lá foi a casa do oleiro para mim. Na verdade, é o seguinte, a gente percebe que a Adonep é vamos chamar de uma ferramenta, um instrumento que Deus usa para se revelar a essa classe tão desconfiada. São os empresários, os homens de negócios, as autoridades, personalidades, né? E olha, você que não conhece, inclusive nesse final de semana agora, 21, 22, 23, vai ter um encontro da Adonep aqui na cidade de Vila Velha. É isso mesmo. Nós vamos ter um encontro regional da Adonep aqui em Vila Velha, né? O jantar vai ser na sexta-feira, dia 21, né? Nessa sexta agora, dia 21. Nessa sexta, sim. Isso, dia 21. E, inclusive, gostaria de estender o convite, tá? Para você que não tem ainda... Inclusive, para maiores informações, Sebastião, os contatos estão no vídeo. Ótimo, maravilha. Para quem vai participar nesse final de semana da Adonep. Maravilha. Então, os contatos estão aí, nós estamos ali à disposição para recebê-los e eu tenho certeza que vai ser uma experiência única. Para você que nunca participou de um evento da Adonep, venha participar com a gente e eu tenho certeza. O preletor vai ser o senhor Carlos Pereira. Ele inclusive, vem 2 grandes empresários empresários para esse evento. Isso. O senhor Calazan, que ele é um comunicador, ele é advogado, né, que vem lá de Santa Catarina. São 2 pessoas que, assim, eu conheço e eu sei. A experiência
vale a pena. Então, se você já tiver a sua agenda comprometida, se eu fosse você, eu negociaria essa agenda sua e viesse fazer parte, conhecer a Adonep. E aí você vai testificar o que nós estamos falando aqui do que é a Adonep. E o bacana é que, inclusive, através dos contatos que estão no vídeo, o nosso telespectador pode se informar e, às vezes, próximo dele, na sua cidade, tem onde tem a Adonep, se chama de capítulo, não é isso? Inclusive, esse é o meu papel, né, de restaurar, reativar, abrir novos capítulos da Adonep no estado do Espírito Santo. Então, se você quer conhecer mais e entender, o meu contato vai estar aí também no vídeo. Pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em ir até você e explicar melhor o que é a Adonep. Ou seja, maiores informações é só entrar em contato com o Sebastião. Com certeza, com certeza. Ô, Sebastião, vendo que o nosso tempo é pequeno, viu? Mas eu tenho certeza que o nosso telespectador entendeu. E agradeço aí pela sua presença aqui no programa Desafios e que você continue nessa força e conte sempre conosco, as portas sempre abertas. Obrigado, olha só, muito obrigado pelo presente. Muito obrigado, você, viu? Eu queria dizer também, quem que tiver interesse em adquirir esse livro, através da livraria da Adonep. Só digitar lá, livraria Adonep, já vai aparecer logo nas primeiras páginas. Já está no vídeo já. Livraria da Adonep. Isso, livraria da Adonep. Muito obrigado e que Deus continue te usando aí, poderosamente. Muito obrigado a todos e eu agradeço pela oportunidade. Para você que está em casa, este é o programa Desafios e falando sobre a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Olha, ainda hoje, 2026, existem pessoas preconceituosas. Eu gostaria de convidá-lo a se desarmar. A única motivação nossa é falar de Jesus para você. E ele se revela de diversas formas. Às vezes num restaurante, através da Adonep. Em outros momentos, numa igreja próxima da sua casa. Até mesmo dentro do ônibus, do avião. Pelas calçadas caminhando. Você tem ouvido falar de um Deus que muda a história das pessoas. Mas a escolha continua sendo sua, querer ou não abrir o coração, deixar Jesus entrar e experimentar Deus. Desafios, volta já. Olá, eu quero convidar você e sua família para acompanharem diariamente os conteúdos postados nas redes sociais da Igreja Cristã Maranata. Cultos, mensagens bíblicas, material para crianças, adolescentes e jovens, louvores e muito mais. Postagens diárias às 20 horas e aos domingos, a Escola Bíblica Dominical às 10 horas da manhã. Inscreva-se no canal, ative o sininho e seja informado de todas as nossas publicações. Maranata, o Senhor Jesus vem! O programa de hoje está demais. Eu converso com Kézia Rodrigues Nunes, ela professora do Centro de Educação, mestrado e doutorado da UFES. Kézia, é uma alegria receber no programa Desafios. Uma alegria toda minha, pastor. Muito obrigada pelo convite. Privilégio recebê-la e com novidades, não é isso? Novidades, isso mesmo. Me fala aí, quer dizer que organização e método para as famílias... A família está crescendo os livros aí. Isso mesmo. Nós temos esse programa maravilhoso, Organização e Método, Pais com base bíblica e científica. Essa é uma demanda que a Igreja Cristã Maranata nos traz, com a intenção de contribuir para que as famílias não tenham apenas o futuro no porvir, na vida eterna com o Senhor, mas também sejam organizadas neste tempo. Então, a intenção maior, inicialmente, era essa: orientar as famílias sobre os desafios do tempo atual. Como está, por exemplo, a organização da sua casa em família, a distribuição das demandas das tarefas do lar, a organização para os estudos dos filhos, o brincar, né, pastor? Que é então, eu quero que você fale sobre isso, porque, professora, mestrado, doutorado, ela é doutora mesmo, ensina com excelência aí. E eu vou até aproveitar aqui o livro. O primeiro foi esse aqui, não é isso? Organização Isso. e Método, não é isso? Isso mesmo, pastor. Esse aqui, ó, você que está em casa. Agora, qual a importância, sabe, Kézia? Porque nós sabemos que
O povo é destruído por falta de conhecimento. E você fala aqui sobre organização e método. Por quê? Olha, porque sem organização e sem método a gente não consegue chegar muito longe. Esse é o resultado de pesquisas, de estudos feitos por mim e pela professora Fernanda Becali, que é professora no IFES, e nós trabalhamos com infância, com alfabetização, com políticas de infância. Esse aqui. Esse livro, ele é um resultado das pesquisas, relatórios, por exemplo, Sociedade Brasileira de Pediatria, Núcleo de Estudos da Infância de Harvard, para falar sobre a importância de um uso de telas com mediação, com moderação, com seleção em relação aos conteúdos e também em relação ao tempo por idade. Então, Ou seja, os pais precisam vigiar mesmo. Precisa. Tem um prejuízo muito grande para crianças que ficam abandonadas usando sem moderação as telas. Isso traz um prejuízo para a sua linguagem, para o seu desenvolvimento psíquico, para o seu desenvolvimento motor. Então, aqui, além da gente nomear os prejuízos, nós também trazemos indicações práticas de como a família pode cuidar com aplicativos que ajudam no controle do tempo e do conteúdo e também com uma estratégia de interação da família por meio da brincadeira. Qual a idade mínima hoje para a gente permitir a criança ter acesso a um dispositivo? Então, os relatórios mostram que até os 2 anos, nenhum tempo é indicado para bebês. Mas o que nós temos visto é o contrário. Pastor, qual era o presente que você mais queria ter na sua infância? Eu gostava de brincar de carrinho. Pois é, eu queria a coleção da Barbie, eu nunca tive nenhuma na minha infância. Mas hoje, o presente mais pedido, até mesmo pelos pequenos, é um celular. Então, Sim. hoje nós temos um outro tipo de configuração de famílias, as famílias menos numerosas. Eu tenho 2 irmãos, o senhor tem quantos? E lá em casa, com as 2 de criação, deu 9. Então, meu pai tem 10 irmãos. Eu tenho 2 filhos. E assim mesmo, eu já estou com um número maior de filhos do que muitos pais da minha idade. Então, o número de crianças nas famílias é menor, o número de brincadeiras também tem sido menor. A gente mostra que, nesse livro que o senhor está segurando, que fala também dos desafios das famílias, né? Os estudos mostram que as gerações elas são definidas por 2 elementos principais, que é um grande acontecimento e as grandes transformações tecnológicas. Nessa geração, nós temos um grande acontecimento, a pandemia. O mundo mudou depois da pandemia. E as transformações tecnológicas, o avanço científico, isso inclusive é bíblico, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e é isso que nós temos visto. O nosso cuidado é não olhar para gerações anteriores do ponto de vista do saudosismo condenando a tecnologia. Nós gostamos da tecnologia, mas o que nós estamos aqui é falando sobre um bom uso para que nós não tenhamos prejuízo nos nossos relacionamentos. Usá-la a nosso favor, né? E sem abrir mão da autoridade dos pais, das escolhas responsáveis que os pais precisam fazer para não deixar os filhos abandonados à sua própria sorte, às suas escolhas. Então, tem muitas narrativas que parecem muito boas, mas que não trazem resultado para a saúde física, emocional e espiritual. É um risco para nós, então nós estamos atentos a isso. Bacana, hein? Parabéns, viu, Kézia? E a Igreja Cristã Maranata, mais uma vez, nos surpreendendo aí, produzindo um conteúdo que é uma ferramenta. E nós precisamos de ajuda. E vocês estão trazendo isso para nós. E nos alegra muito, como professoras, fazer parte de um projeto como esse, né, pastor? Sabe, uma coisa que o professor gosta é de ver o efeito do seu trabalho na vida das pessoas, né? Se tem uma coisa que valoriza o nosso trabalho, é poder ser lembrada como professora com carinho. Sim. E outra coisa, olha, você que está em casa nos acompanhando todas as noites, a Kézia, ela falou algo aqui, é Jesus puro. Como voluntária, professora de mestrado, doutorado da nossa Universidade Federal aqui do Estado do Espírito Santo, essa doando o tempo dela para nos ajudar. Cabe a você entrar aí agora nas redes sociais da igreja, você vai adquirir esse material, esse conteúdo, facílimo de ler, fantástico, sabe? Olha, para você, pequenos, né, pastor? Simples, fácil de ler. Então, às vezes a gente fica buscando conteúdo, sabe, da inteligência artificial, chat GPT. Querido, tá aqui, ó. É fácil chegar. Preparado com muito carinho, porque o primeiro impacto é na nossa casa, é na nossa família. E você trouxe o quê? Os valores do Cristo, você e a Fernanda, para essa literatura.
E não tem solução longe de Jesus, tem, Kézia? Não tem. A maior alegria que nós temos, a palavra fala que a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, a alegria para nós não é a ausência de problemas, mas é uma força espiritual que o Senhor nos dá e que transforma todas as coisas, né? Todos os cenários difíceis em cenário de esperança, de vitória. Kézia Rodrigues Nunes, quero agradecer pela sua presença aqui no programa Desafios. Parabéns aí por essas obras maravilhosas. Que Deus continue te usando, sabe? Vai Amém. dando lugar para Deus aí e continue sendo esse instrumento para nos ajudar. Eu agradeço mais uma vez. Estive aqui em 2023 realizando um sonho, porque eu sou telespectadora do programa há anos, então para mim estar aqui mais uma vez é uma dupla honra, estar aqui aprendendo mais com o pastor, divulgando esse trabalho feito por mim, pela Fernanda, pela Igreja Maranata. Muito obrigada. Conte sempre conosco, as portas sempre abertas, Kézia. Obrigada, pastor. Para você que está em casa, olha, não saia da frente da telinha, que logo no quadro de variedades nós temos aqui o Dr. Hernandes Dias Lopes, escritor, um dos maiores teólogos do nosso Brasil. Mas hoje eu conversei com ela, professora do Centro de Educação, mestrado e doutorado da nossa Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, Kézia Rodrigues Nunes. Olha, as redes sociais, os endereços estão no vídeo para maiores informações, para você também adquirir essas obras fantásticas. A escolha continua sendo sua, querer ou não. Abrir o coração, deixar Jesus entrar e trazer o conteúdo de Deus para fortalecer a sua família. Desafios, volta já. Santa Teresa acaba de ganhar um novo conceito para construir, decorar e mobiliar a sua casa. A rede C&D Construir e Decorar, em parceria com a Casa Nossa Móveis, reúne em um só lugar materiais para construção, acabamentos, decoração e agora uma linha completa de móveis para todos os ambientes. Qualidade, variedade, atendimento especializado e excelentes condições para você construir, reformar e transformar o seu lar. Visite nossas lojas em Santa Teresa, na Rua São Lourenço, bairro São Lourenço, ao lado da Oficina Batista, e na Serra, Rodovia Governador Mário Covas, 5.968, quilômetro 266, Trevo de Laranjeiras. Rede C&D e Casa Nossa Móveis, tudo para construir, decorar e mobiliar o seu lar. É uma pena, estamos chegando mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha, se você perdeu alguma coisa, chegou agora, não se preocupe, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de apertar o sininho, curtir e compartilhar os nossos conteúdos. Você fica agora com um videoclipe especial do Marcos Witt. E até amanhã, se Deus quiser. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. El estadio está vacío. Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.